Vamos lá, galera. Essa primeira questão, ela envolve a ideia de porcentagem. Essa questão ela foi cobrada pelo CAED em 2024. Primeiro passo, o que eu preciso saber sobre porcentagem? Então, porcentagem, vocês têm que colocar na cabeça o seguinte, ó, a porcentagem, ela vai ser uma razão com denominador 100. Sempre você vai pensar nisso. Porcentagem é uma razão ou uma fração com denominador 100. Então, se você tiver um número e quer deixar esse número escrito em porcentagem, você escreve ele como denominador 100. Uma razão com denominador 100. Um exemplo. Então vamos supor aqui que eu tenho 2% já em forma de porcentagem. Como é que eu escrevo isso aqui em forma de razão? Isso aqui é a mesma coisa de você escrever assim, ó, 2 sobre 100. Ou eu poderia dividir 2 sobre 100, que isso equivale a 0,02. Então esse decimal equivale a 2%. E 2 sobre 100 também equivale a 2%. Beleza, vamos ver outro exemplo. 10%. 10% escrito como fração é 10 sobre 100. Professor, se eu escrevesse ele de forma decimal, você vai dividir 10 por 100. Então esse é 0,10. Ok. Se eu tivesse um número assim, 5, 0,5, e eu queira representar ele em porcentagem, como é que eu faço? Então você faz o seguinte. Primeiro você transforma ele para fração. Então você vai escrever 0,5 sem a vírgula no numerador e o denominador você coloca 10. Por que 10? Porque você só tem uma casa após a vírgula. Beleza. Então olha o que eu falei no início. Ó. Porcentagem é uma fração com o denominador 100. Então eu preciso deixar esse denominador igual a 100. Então o que eu faço? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Então você multiplica em cima por 10, multiplica embaixo por 10 também. E daí, quando você faz isso, observa que o denominador vai ficar 100. E a parte de cima, ó, 5 multiplicado por 10, isso aqui dá 50. Professor, e esse zero na frente do 5? Esse zero na frente do 5, ele praticamente ele não tem valor, valor numérico. Então, é a mesma coisa você escrever 0,5, você escrever só 5. Então, observe que 0,5 ele representa uma fração equivalente a quem? Ó? 50 sobre 10, sobre 100. Que 50 sobre 100, isso equivale a quanto? A 50%. Agora vamos entender aqui o que a questão pede. Ele fala o seguinte, ó, o preço do arco circular era R$ 100, o metro, mas o artesão negociou com o dono da loja de uma determinada ferragem e conseguiu um desconto. Ele pagou R$ 80 pelo metro desse arco circular. Aí olha o comando da questão. Qual foi o percentual de desconto que esse artesão conseguiu no preço circular? Então observe que ele quer o valor em porcentagem do valor descontado, do que foi descontado. Então observe, o total ele equivalia a R$ 100. Isso aqui era meu total. Ele pagou R$ 80. Então se eu pegar 100 e subtrair de 80, ele teve um desconto de quanto? De R$ 20. Pronto, eu quero saber isso aqui, ó, em porcentagem. Então lembra que eu falei no início, como é que eu transformo um número em porcentagem? Você vai escrever ele como uma razão, com o denominador 100. Então R$ 20 é a mesma coisa você escrever 20 sobre 100. Então observe que 20 sobre 100, isso equivale a 20%. Então essa era a forma mais rápida de você resolver. Ah, professor, poderia resolver por regra de 3? Pode, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês poderiam fazer isso. Então você poderia fazer assim, ó. Você vai pegar o todo, o meu total que é 100. Então você vai dizer que um valor e aqui a outra variável vai ser porcentagem. Então você vai dizer assim, ó. O valor de R$ 100, ele equivale, ó, a 100%. Valor em porcentagem. Então se eu quero saber o valor do desconto, R$ 20, quanto é que isso equivale, ó, em porcentagem? Você chama de x. E daí você multiplica de forma cruzada. Então você vai pegar 100 e vai multiplicar por x. Então vai ficar 100x. E 20 você vai multiplicar por 100. Então vai ficar 100 vezes 20. E daí você divide todo mundo por 100. Quer dizer, você pega esse 100 que está no primeiro membro e passa ele para o segundo membro dividindo 20 vezes 100. Então vai ficar assim, ó. 100 vezes 20.
Isso tudo dividido por 100. E aí quando você divide, ó, 100 por 100, sobra apenas quem? 20. Então 20 vai equivaler a 20%. Beleza? Então essa era a primeira questão. Questão letra A, de abelha.